Temos aqui uma tabela com código único e com algumas notas. Eu quero criar um ranking, tá, dessas notas. Eu vou perceber nesse exemplo aqui que eu tenho notas que são repetidas e eu vou querer conseguir identificar qual é o código único de cada nota. Então, a primeira coisa aqui, né, eu preciso de um ranking. Vou colocar aqui, ó, de 1 a 10, tranquilo. Para a função nota, que eu vou chamar maior, bem simples, né? A minha matriz é a matriz que estão as notas, né? Esse intervalo aqui, eu chamei ele de nota. Então, a hora que eu identifico ele aqui, o próprio Excel já me chama ali, né? O nome de intervalo nota, que está correto. E qual é a posição interesse? É a célula E2, né? Que é essa célula aqui. Então, eu falei para ele, ó, dentre essas notas, qual é a primeira? Ele foi lá e buscou para mim. Vou aplicar aqui. Qual que é a segunda maior nota? É a 10. A terceira, a 9. A quarta, 9. Então, você vê que aqui já tem alguns dados repetidos. Aí eu vou continuando aqui. Eu falo, poxa, agora eu quero vir cá nessa planilha aqui e buscar para mim o código único, né, para mim poder identificar aqui nesse ranking. Então, eu vou utilizar aqui a Corresp. Qual é o valor procurado? A nota 10. Beleza? Qual é a matriz que eu estou procurando? É na matriz nota. Beleza. Qual que é o tipo de correspondência? Quero uma correspondência exata. Então, aqui, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz ele entrar aqui nessa planilha de notas, procurar qual é a nota, né, que está igual aqui e me retornar o valor da linha, ok? Então, vamos fazer um check aqui, né? A nota 10 está na posição 11, vamos ver aqui, ó. Nota 10 aqui. Tá na linha 12, né? Lembrando que ela começou, né, a partir da 2, né? Então, se eu desconsiderar a primeira célula, né, então 12 menos 1, ele está na correspondência 11, tá? A segunda nota 10, eu já não consigo utilizar essa passagem aqui, né? Ele não me retorna, né? Vamos continuar aqui. Vamos fazer errado a primeira vez. Vou chamar aqui a função índice. Então, eu já sei mais ou menos ali as informações que eu quero. Então, eu quero que ele retorne aqui para mim o código. Então, eu vou colocar aqui qual é a matriz? É o código. Matriz de código. Qual o número da linha? E ok, é o Corresp que eu acabei de calcular aqui, ó. Esse Corresp, vou até chamar a célula que já está lá, em vez de programar de novo. Não tem número de coluna, né? Só tem um intervalo, eu posso executar. E vamos aplicar. Olha o que está acontecendo aqui. Ele está retornando para mim os primeiros códigos. Então, o ideal era que aqui no meu segundo código único com nota 10, ele viesse aqui na planilha e apresentasse para mim o 112. Então, a função aqui ela ainda não chegou no ponto que nós gostaríamos. Então, vamos continuar aqui algumas passagens, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele, vou criar uma contici para ele gerar uma matriz para mim e ficar contando, né, se esses intervalos são repetidos ou não. Então, eu vou vir cá com a minha conta. Lembrando que se você ficar perdido no que eu estou programando, todas as fórmulas estão aqui expostas, tá? Então, eu vou vir cá, vou chamar minha contici. Qual é o intervalo que eu quero que ele conte essas notas? Eu quero aqui, ó, onde está as notas ranqueadas aqui, tá? Mas eu quero que ele conte só o primeiro intervalo. Eu vou selecionar dessa forma aqui, mas olha o que eu vou colocar aqui. Eu quero que ele procura da F2 até a F2. Eu vou manter esse primeiro fixo aqui em linha. Vocês vão já me entender. E tá neste intervalo aqui. Essa conta está agora correta. Eu tenho o meu intervalo e qual é o critério, né? Ser igual à nota. Vou fechar aqui. Vou aplicar. Ok, então neste intervalo de uma única célula, quantas notas 10 tem? Uma. Nesse aqui, duas. Vamos entender o porquê. A hora que eu apliquei aqui, desloquei, olha o que ele fez com o meu intervalo. Ele manteve o primeiro F2 fixo, tá em linha, mas ele deslocou o segundo por F3. A hora que eu terminar de aplicar aqui, o que ele vai fazer? Ó? Vamos pegar nesse exemplo aqui. Ó. Ele entrou aqui. Ó. Qual é o intervalo? Poxa, é desde o primeiro ranking até o terceiro. E qual é o critério? Agora é o 9. Então, neste intervalo aqui, ele encontrou uma referência. Seguindo aqui, ó, o intervalo aumentou. Agora tem 2 9 dentro desse intervalo. Então, aqui eu consigo contar, né, quantos dados repetidos tem aqui dentro. E vamos continuando aqui. Eu estou fazendo separado para vocês entenderem. Depois a gente junta tudo. Vou chamar aqui a minha função se. Qual que é o meu teste lógico? Eu quero que ele entre dentro da
do meu intervalo ali de nota e veja quem é igual à nota 10. Beleza? Se ele encontrar, o que eu quero que ele faça? E aqui eu vou fazer essa execução aqui também, matricial. Eu quero que ele retorne para mim como verdadeiro o número da linha dentro dessa planilha código. Como eu sei que a minha planilha código ela está começando aqui na linha 2, eu vou excluir a linha, lembrando que a função linha ela retorna o número da linha da planilha. Como aqui a linha do meu intervalo ele começa a partir da segunda, eu vou descontar uma linha. Então eu vou subtrair uma linha aqui, ó, menos 1. E eu vou executar só com Enter. Enter. E vou aplicar. Eu não tinha colocado nenhuma condição para falso, mas você vê que ele já retornou um ali. O que está acontecendo de errado aqui? Aqui eu estou falando para ele trabalhar com matriz. Tá? Ele está criando um vetor aqui dentro. Então na hora de eu executar essa célula, eu tenho que segurar o Shift, o Ctrl e dar o Enter. Agora ele executou matricial. Você pode até olhar aqui dentro da forma que ele fica representado diferente. Eu vou entrar aqui de novo, ó. Ctrl, Shift, Enter. Você vê que ele colocou ali um colchete. E agora eu aplico. Beleza. Aí você fala, gente, mas o que está acontecendo aqui? Vamos explicar. Vou entrar aqui dentro da função se. Vou pegar aqui, ó, nota igual a F2, né? Então, intervalo nota igual a F2. Vou apertar aqui o F9 no meu teclado para ele poder executar isso aqui. Eu fiz alguma arte. F9. Beleza. Olha o que ele fez aqui. Ele abriu todo aquele código. Ele checou item a item. Primeiro item, né? Que ele checou lá da nota. Eu vou dar um ESC aqui, vou voltar. Primeiro item da nota, o 4, ele é igual ao 10? Não, então ele retorna falso. Ele vai fazendo essa checagem aqui para todos os itens e ele está retornando como verdadeiro só nas duas notas 10. Ok? Aqui, quando eu executo aqui, ele aparece tudo falso, né? Porque ele está me mostrando só o primeiro item do meu vetor aqui. Mas beleza, eu sei que ele está executando corretamente. Então aqui dentro, vou checar de novo aqui, eu tenho aqui a nota, né? Bom, F9 aqui. Eu tenho duas respostas verdadeiras. Eu vou executar esse restante desse código aqui. Ele pega, né, todas as referências de código, né, sendo falso ou verdadeiro, ele vai fazer a lista dele, né, e só na execução da SIC ele vai entregar o resultado. Mas aqui para todos ele procura na tabela, subtrai um número e retorna ele aqui, né? Isso ainda não fica tão claro a hora que eu executo esse restante aqui, tá? Vou dar um ESC sair daqui. Tá aqui minha função C. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou chamar a função menor. E agora que a gente vai entender. Eu vou fazer a programação que eu fiz ali para minha matriz. Agora eu quero aqui a minha matriz contendo apenas, né, os dados que são repetidos aqui. Então, as notas 10, a primeira e a segunda. Então, eu vou chamar a função C. Vou colocar aqui para ela, né, o meu intervalo. Eu quero que ele pegue a nota. Checa se é igual lá o F2. Beleza? Se isso for verdadeiro, ele chama a função linha. Pega ali para mim, né, o código único. Subtrai uma unidade, porque eu estou começando da linha 2. Aqui eu posso encerrar minha SI. E vou falar para ele retornar para mim a posição. Se é a primeira, se é a segunda aqui, né, desses rankings que estão repetidos. Então eu vou colocar aqui para ele, para mim, retornar essa primeira aqui. Vou dar Enter, só Enter. Deu um 0. Poxa. Vou clicar aqui. Ixi, que rolo que é esse? Então aqui eu estou tentando fazer uma operação matricial e não indiquei para o Excel que é matricial. Então o que eu vou fazer na hora de executar? Vou só dar aqui, ó, Ctrl Shift Enter. Opa, ele executou matricial. Vamos aplicar. Olha que legal. Agora sim a gente consegue ver o que está acontecendo, ó. Eu fiz uma contagem aqui, né, dos valores que são repetidos, tá? Contei ele aqui. E agora eu consigo identificar qual é a posição dos critérios que são repetidos. Então aqui a nota 10, a primeira está na linha 11, tá aqui. A segunda está na linha 12. Lembrando que aqui ele está fazendo na linha da planilha -1, porque eu estou subtraindo a minha primeira linha aqui do programa.
tá? Então aqui eu já consegui agora retornar a linha exata. Então, para mim vir cá e criar o código ranqueado, tá fácil. Eu posso vir cá, vou usar a índice. Opa, escrevi errado ali. Índice. Qual é a matriz de interesse que eu quero que ele retorna para mim? Eu quero na matriz código, né? E qual é o número da linha? A função que eu acabei de executar aqui. Então eu vou chamar essa função aqui. Posso dar o meu enter. E vamos aplicar. Olha agora que legal. Enquanto aqui utilizando só a índice, né, usando a corresp aqui sem posicionar, né, sem ter a linha correta, né, sem criar todo esse vetor, esse esquema aqui para mim poder ranquear. Agora eu consigo identificar que a minha segunda nota 10 aqui é o código 112, ok? Aparentemente um pouco complicado, mas a hora que você abre aqui passo a passo, né, o que cada operação está fazendo para você, né, procurar o item aqui, né? Então você vem cá primeiro no corresp, então você verifica aqui, né, qual valor de nota aqui, né, tá dentro da matriz procurada. Uma vez que você encontra valores repetidos, você vem cá, né, e cria uma forma de identificar, né, uma sequência para eles. Então eu usei o conte sim, então eu consigo vir cá e falar, esse é o primeiro, esse é o segundo, aqui é o primeiro, segundo, terceiro, uma contagem simples. Aí aqui agora eu crio a minha matriz para identificar, né, qual é a linha do intervalo que eu estou procurando. Uma vez que eu já sei qual é a linha desse intervalo, né, é só eu vir cá agora organizar os meus dados aqui, né? O que a função menor faz? Ela vai pegar esses dados aqui, né? Organizar, né? Do maior para o menor e vai começar a te retornar as posições de cima, né? E com isso aqui eu marco qual a posição que eu estou querendo que ele retorne para mim. Então eu quero que ele retorne a primeira posição desse intervalo ou a segunda posição, né? Dessa matriz que eu criei aqui por último.